Seja bem-vindo, meu nome é Ricardo e é uma satisfação em ter você assistindo essa videoaula. Diagramação de trabalho acadêmico, tabulação de textos, lista, sumário, etc. Aula 27 do programa InDesign CS6. Complementando aqui a aula de número 23, que é a criação de sumário, eu vou mostrar como é que a gente coloca essas guias ou esses pontinhos que partem do texto até o número da página. Eu fiz a apresentação lá na página 23, aliás na aula 23, mas com a formatação do parágrafo ou do estilo de parágrafo já estava pronta. Então, quando eu inseri todos os títulos primários e secundários, com a palheta livro aberto, o comando vai lá e busca em cada arquivo todos os títulos primários e secundários para fazer essa lista. Então, como ele já estava formatado, ele colocou os pontinhos e alinhou a numeração da página. Então a gente vai ver como é que faz isso aqui no InDesign e mostrar a diferença entre fazer uma tabulação de texto com tabela e sem tabela. Aqui no caso é sem tabela, mas a gente usa a tabulação, e mostrar essa diferença, como é que o comando ele age para a gente fazer essa tabulação. Então imagine a seguinte situação: você recebeu aqui um texto e você precisa montar uma tabela aqui dentro do InDesign. Eu tenho aqui 3 exemplos de textos, onde eu vou aplicar aqui o comando da tabela para fazer a tabulação, e a gente vai ver o que acontece. Nesse primeiro texto, eu vou selecionar ele. Reparem que ele está com o texto aqui tudo junto, praticamente tudo grudado, mas assim mesmo eu vou aplicar o comando aqui criar tabela. Selecionei o texto, vou aqui no menu tabela e converter texto para tabela. Cliquei, aparece aqui a caixa de diálogo, vou dar um OK, escolher ali como um padrão. Então reparem que da mesma forma que o texto estava tudo grudado, eu apliquei o comando tabela e o texto também ficou um grudado no outro, mas delimitando a linha. Então cada linha de texto está em cada linha da tabela, em linhas separadas. Agora vamos no segundo aqui modelo. Apesar que eu tinha feito, eu vou tirar aqui a parte do texto aqui, sem a tabela. Então tenho aqui mais um modelo, e vou novamente no comando tabela e converter aqui em tabela. Deixo aqui as configurações padrões e dou um OK. Da mesma forma, ele criou linhas separadas, mas não tabulou em coluna. Mas reparem que ele tem uma diferença entre o primeiro texto. Entre cada palavra eu tenho um espaço aqui, que é o espaço do espaçador aqui do teclado, quando a gente digita e vai dando um espaço. Essa diferença, então é o aliás, a diferença não, o espaço entre cada palavra é o espaçador que a gente usa aqui do teclado. Eu tenho aqui o terceiro exemplo. Vou selecionar o texto, vou clicar no comando, aliás no menu tabela, no comando aqui converter texto em tabela.
deixo aqui as configurações padrão e dou OK. Então reparem, né, que nesse terceiro exemplo, né, ele criou então, né, uma tabela aqui propriamente dita, com colunas e linhas. Agora, qual foi a diferença entre o primeiro e o segundo? Bom, o terceiro, quando a gente está digitando e usa a tecla Tab, né, do teclado, ele dá esse espaço aqui de tabulação. Então, no caso do texto, ó, foi digitado, né, apertando a tecla Tab, ele cria esse espaço e quando converte em tabela, né, aqui no InDesign, ele cria então a tabela com os espaços. Reparem aqui no Ford Fiesta 2000 ficou tudo junto, ó. Então vou selecionar só o valor, dou um Ctrl X e um Ctrl V na próxima célula. Então dessa forma eu criei aqui, né, uma tabela a partir de texto, né, mas com a tecla, aliás, usando a tecla Tab do teclado para dar o espaço. Então é justamente isso que acontece, ó. Eu estou com o texto selecionado, ó. Como ele já está em tabela, eu vou tirar a tabela, converter a tabela em texto, ó. OK, né, voltei o que era normal. Então esse espaço aqui, ó, é o espaço da tecla Tab e não do espaçador do teclado, justamente para ele reconhecer e fazer a tabela. Então selecionei novamente, vou em tabela e converter texto em tabela. Reparem, separador de coluna é a tabulação e separador da linha, que é a linha normal de um parágrafo. Vou dar um OK, né, e criei então a partir do texto, uma tabela, né, com a tabulação que ele reconhece. E dessa forma eu posso formatar, ó, seleciono o texto, posso vir aqui, né, no painel de controle, ó, posso centralizar o texto, pode deixar alinhado à esquerda, OK? E mudar também, né, a parte da tipografia, espaçamento, e eu tenho também outros controles aqui dentro de uma tabela. Então essa é a diferença aqui desses três textos, né, para criar, né, uma tabela aqui dentro do InDesign. Agora a gente vai ver, né, como tabular, né, um texto, né, usando o comando tabulação. Então eu tenho o exemplo aqui do texto, né, que eu vou montar então uma tabela. Os espaços deles estão com a tecla Tab, não o espaço normal, né, já está com Tab. Então eu seleciono o texto, vou no menu tipo e clico aqui em tabulações, ó, e aparece, né, a régua aqui de tabulações, e quero deixar o espaço aqui, vai de 40 em 40, ó. Clico aqui em 40, reparem que eu tenho um marcador aqui de parágrafo, né, ele está indicando que quando eu clicar aqui ele vai ser alinhado à esquerda, ó. Vou clicar em 40, vou clicar em 80, ele vai repetindo, e vou clicar em 120, ó. Então dessa forma eu tabulo um texto. Repare que ainda o texto está selecionado e eu quero colocar entre cada palavra, né, uma guia de régua aqui com pontinho, ó. Então eu venho aqui nesse campo guia, vou clicar com o pontinho, né, ponto final, ó, no teclado, 1, 2, 3, vou dar um Enter e ele aplica, só que ele aplicou no último. Então vou selecionar novamente aqui, ó, no 40, clico de novo em 3 pontinhos, dou um Enter
Ele aplicou no primeiro e vou clicar aqui no segundo. Dou um Enter e ele faz a aplicação então, né, da linha de guia, que é os pontinhos aqui repetitivos, né, entre uma palavra e outra, né, de uma tabela. Da mesma forma eu faço isso para o índice, né, quando a gente carrega o índice ou sumário, a gente pode deixar tabulado antes ou fazer a tabulação depois, né? Isso vai depender, né, se já no estilo de parágrafo, ó, deixar tabulado. Vou dar um X aqui, ó, fechar, né, e ele aplicou, né, a tabulação, respeitando aqui o espaço que eu deixei de 40 entre uma palavra e outra, com os pontinhos. Agora eu tenho um texto aqui, vai tudo truncado, e quero aplicar tabulação, ó. Seleciono, vou no comando tipo tabulação, né, que está tudo zerado, ó, e vou dar o mesmo espaço, ó, 40, 80 e 120, ó. Reparem que ele não mudou as palavras, não mudou de lugar, porque o texto está tudo junto, ó. Ele está tudo truncado. Eu preciso dar o espaço da tabulação, mas de qualquer forma eu vou selecionar aqui a primeira marcação, vou aqui no campo guia, 3 pontinhos, vou dar um Enter, vou novamente aqui na segunda marcação, clico lá em guia, 3 pontinhos, dou um Enter, novamente aqui no último, vou lá em guia, 3 pontinhos, dou um Enter e fecho a tabulação. Agora sim, ó, vou, né, o início aqui da palavra modelo, ó, tab no teclado, mais um tab, mais um tab, 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 e ele vai respeitando o alinhamento que eu fiz lá de 40 em 40 milímetros. É lógico, para um texto corrido como um sumário, índice, listagem, né, o ideal é a gente já formatar o estilo do parágrafo. Aí quando vir aqui na caixa do estilo, você clica no texto, automaticamente ele já vai, né, aplicar o estilo, desde que já tenha, né, feito aí as configurações. Então essa é a diferença entre usar o comando tabela, né, e tabular um texto propriamente dito, né. O ideal é que o texto já venha com o espaço aqui para o tab, né, não o espaçador normal, para ele respeitar. Então pelos exemplos aqui, quer dizer, eu posso tabular o texto aí, mesmo o texto truncado, ou já, né, com espaço entre as palavras para se criar a tabela. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você se interessa por assuntos sobre matemática, convido a visitar a fanpage e o site Os Fantásticos Números Primos, onde eu tenho textos, matérias sobre sequências numéricas e também a divulgação dos livros de minha autoria: Os Fantásticos Números Primos, Sequências Numéricas Mágicas, O Triângulo Retângulo e Estudos de Sequências Numéricas. Muito obrigado e até a próxima.